Dona Beatriz e Ana Clara estão aqui porque fizeram o exame e deu negativo. E como eu falei no último domingo, eu peço aos irmãos, com a concordância do pastor, é claro, aqueles que estiverem, irmãos, com sintomas gripais, com algum tipo de tosse, evitem, pelo menos por enquanto, estar na igreja. Porque a preocupação, irmãos, graças a Deus o pastor está bem, ele podia estar aqui, mas ele positivou. A nossa preocupação é com o próximo. A gente tem que sempre pensar nisso. Eu estou bem, quando eu tive também Covid, eu não tive muitos sintomas, foi bem leve, mas mesmo assim a gente tem que se resguardar, porque a gente tem que pensar no próximo, A gente não sabe como essa doença, ela pode afetar o nosso irmão. Então, eu vos peço que, nesse momento, que a Covid tem voltado com força, a gente possa ter essa consciência, uma consciência cristã. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias na carta aos Hebreus. Esse vai ser o nosso texto base para que nós possamos tratar acerca da amargura. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 15. Todos acharam? Amém? Diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso é numa versão Almeida atualizada. Na versão, Nova Versão Internacional diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E eu achei interessante essa versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: tomem muito cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresça e prejudique muitas pessoas com seu veneno. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas nesta manhã. Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, a tua capacitação, ó Deus, para que possamos, ó Deus, falar acerca, Senhor, desse tema, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, iluminar a nossa mente, Senhor, trazer compreensão, ó Deus, da tua verdade. E que possamos, ó Deus, ser enxertados por essa verdade e vivermos, ó Deus, para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa neste momento. Também, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que nos assistem nesta manhã, que tu possa visitá-los com tua graça e com teu poder. E também, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que ainda, ó Deus, irão assistir, ó Deus, ó Pai, esse estudo, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, curar, transformar para a glória e louvor do teu nome. E é assim, Santo Deus e Pai, que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a amargura. Meus amados irmãos, hoje nós trataremos de algo que tem, de certa forma, penetrado na igreja. De algo que tem entrado na igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem causado, irmãos, um grande estrago. Tem causado muito dano. Tem causado muito prejuízo. Podemos dizer assim, prejuízo espiritual. Porque vai afetar diretamente a comunhão dos santos. Ou seja, vai afetar diretamente a unidade da igreja. Que é a amargura ou o ressentimento. Meus irmãos, para tristeza nossa, infelizmente, hoje, as igrejas, muitos irmãos têm vivido com esse sentimento no coração. Com amargura no coração. Algo acontece com essas pessoas, as pessoas guardam esse rancor, e esse rancor se torna em amargura. Muitas pessoas ressentidas umas contra as outras na igreja do Senhor. Infelizmente isso é uma verdade,
para tristeza e vergonha nossa. Aí vem a pergunta: será que Deus, irmãos, no seu alto e sublime trono, o Deus gracioso, um Deus que nos perdoou, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege do mal, um Deus que tem nos abençoado, será que Deus, irmãos, Ele tem se agradado desse tipo de comportamento, ou desse sentimento que muitos ainda têm no coração? Será que esse tipo de sentimento, ele glorifica a Deus? E a resposta é bem clara. Claro que não. É óbvio que não. Isso não agrada a Deus. Porque, como eu disse, há muitos irmãos com ressentimento uns dos outros. Mas Deus nos chamou, irmãos, para sermos um só em Cristo. Deus nos chamou para sermos um só povo, unidos por meio de Jesus Cristo. Então, essa união, essa comunhão, ela não pode ser desfeita. Efésios, na carta de Paulo aos Efésios 4:4, vai nos dizer que há um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fossem chamadas é uma só. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos unidos a Cristo, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós devemos refletir o caráter de Cristo. E isso é que deve acontecer no nosso meio. Porque a ordem do Senhor para nós é que nós, como igreja do Senhor, como igreja que foi comprada pelo seu sangue precioso naquela cruz, é que a igreja ela viva unida. Então não há como ter ressentimento do irmão, de algum irmão, e essa comunhão não ser quebrada. Não é verdade? Se eu tenho algum problema com meu irmão e eu não resolvo como a Bíblia nos ensina, isso vai criar essa amargura no meu coração. Por isso que nós devemos, como igreja do Senhor, pensar acerca disso. Porque, irmãos, o que Deus uniu por meio de Jesus Cristo, o homem não pode desfazer. O homem não pode, de forma alguma, desfazer. Nada, absolutamente nada, pode atrapalhar o mandamento do Senhor para a sua igreja. Então, diante disso, irmãos, vocês percebem como isso é sério? Diante disso, vocês entendem como isso é um problema que precisa ser resolvido? Às vezes a gente olha para a igreja do Senhor, a gente pede avivamento, a gente pede, sabe, mas muitas vezes, irmãos, Deus ele não vai abençoar, porque Ele conhece os nossos corações. E muitas vezes, muitos de nós estão com ressentimento no coração, com mágoa do irmão. E a mágoa, irmão, vai gerar isso, amargura. Então nós precisamos, irmãos, ser curados, precisamos ser transformados, precisamos reconhecer o nosso pecado diante de Deus. E eu louvo a Deus por Ele nos trazer essa palavra, porque Ele conhece a nós, Ele conhece a nossa igreja. E no início é interessante que o diácono Iveson, falou acerca disso, acerca do perdão. Então, nós não podemos estar desconectados da palavra do Senhor. Essa palavra ela deve reinar sobre a nossa vida. Não podemos dizer que somos cristãos, mas nós não vivemos essa palavra. Nós temos que viver e nos submeter a essa palavra, ao senhorio de Cristo. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos andar de acordo com a vontade dEle. E essa vontade é revelada por meio da sua palavra. Que nós não devemos ser pessoas amarguradas, com rancor, com ressentimento, com indiferenças. Isso não pode existir no nosso meio. E então, nessa manhã, o Senhor vai nos chamar a atenção para isso, para termos essa consciência, essa consciência cristã, de que nós não podemos andar com esse pecado. Nós devemos nos desprender desse pecado. 1 João capítulo 1, verso 7.
Queria que os amados irmãos abrissem, por favor, para nós lermos juntos. Primeiro João, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se estamos na luz, irmãos, nós devemos andar na luz. Então devemos nos afastar da amargura, tomar a direção oposta à amargura. Porque isso é que o mundo ensina e isso é o que o mundo vive. Mas nós não, nós somos filhos da luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós manteremos comunhão uns com os outros. Então não há espaço no nosso coração para amargura, para rancor e para ressentimento. Mas afinal de contas, o que é amargura? A amargura, irmãos, é um sentimento de descontentamento, que frequentemente brando pode deixar resquícios que podem durar longamente. Por vezes é possível percebê-lo no semblante, nas palavras, nos gestos e na atitude de uma pessoa. A amargura é a recusa cega e doentia pela reconciliação. A recusa cega e doentia pela reconciliação faz aguçar ainda mais a amargura. Então, meus irmãos, como adjetivo, a palavra amargo significa afiado como uma flecha, ou algo pontiagudo, algo que machuca, algo que é também desagradável, algo que tem um gosto amargo mesmo, algo que é venenoso. Em seu sentido figurado, a amargura vai se referir a um estado mental ou emocional que desgasta ou que corrói, que mata aos poucos. A amargura é aquele estado de espírito que se agarra deliberadamente a sentimentos de raiva. Sabe aquela pessoa áspera que está pronta para se defender ofendendo aos outros? Capaz de, no momento breve, irromper numa raiva assim, momentânea, que, sabe aquela pessoa que está a ponto de explodir? Eu acho que todos nós já nos deparamos com pessoas assim. De você falar algo e a pessoa ser áspera, ser grosseira, sabe? E isso é o que espírito de amargura faz na pessoa. E podemos dizer que também significa sabor amargo. Amargura tem tudo a ver com sabor amargo. E vai transmitir a ideia de que a alegria, ela é doce. E a tristeza, ela é amarga. E realmente, quando as pessoas estão com esse sentimento no coração, as pessoas estão tristes, estão, sabe, com sentimento de rancor e fazem com que essas pessoas fiquem tristes. Mas não é só isso, essas pessoas também elas têm o desejo por vingança. A pessoa amargurada, ela tem esse desejo por vingança. Além de ser triste, ela fica com o desejo de se vingar daquele que lhe ofendeu. A pessoa que o magoou, ela deseja se vingar daquela pessoa. Por isso que tem tudo a ver com a mágoa, tem tudo a ver com perdão. Quando eu magoo alguém e eu não peço perdão, e aquele que foi magoado não perdoa, vai acontecer esse tipo de coisa no coração. Porque vai gerar um rancor, vai gerar ressentimento, vai gerar amargura no coração. E esse sentimento, irmãos, ele pode ser muito perigoso na vida de um ser humano. Porque isso vai gerar mal-estar, vai gerar angústia, vai gerar naquele que não perdoa aflição, ansiedade, sabe?
você vai ficar sendo oprimido. Você vai ser uma pessoa triste. E como eu disse, isso vai corroer o seu interior. Isso vai matando lentamente a pessoa. E geralmente isso é provocado, como eu disse, por alguma ferida, né? Por algum problema, por algum ressentimento. Mágoas que são armazenadas durante um bom tempo. Mágoas que são armazenadas sem perdão. Por isso que ela vai matando aos poucos, porque ela vai lhe envenenando. A amargura é um grande mal que precisa ser arrancado do nosso coração. A amargura é algo que não, como eu disse no início, não pode existir dentro de nós. A amargura também é comparada a uma erva daninha. Uma erva venenosa, que se colocada no alimento, o que é que pode acontecer? Pode matar. Pode até não matar, mas vai intoxicar. Vai trazer prejuízo, vai trazer dano. No meio das plantações, né, quem é da área rural, sabe que quando se planta, tem as plantações, as pessoas geralmente vão lá, o agricultor está lá trabalhando quase todos os dias, o quê? Arrancando as ervas daninhas. Por quê? Porque as ervas daninhas, se deixarem ela crescer, o que é que vai acontecer? Elas vão acabar com a plantação. Elas vão destruir a plantação. Né? Então, além de ter um gosto horrível, a erva daninha tem um gosto horrível, ela também só traz prejuízos. Daí, irmãos, vem a expressão raiz de amargura. Vem dessa questão da erva, dela ser uma erva daninha. Então, a amargura é uma praga que nos torna pessoas mal encaradas, cheias de raiva e ódio. E como eu disse, e volto a perguntar, esse tipo de sentimento deve brotar em nosso coração? Esse tipo de sentimento deve existir em nosso coração? E a resposta, mais uma vez, é bem óbvia. Claro que não. Não podemos fazer com que esse sentimento, ele reine no nosso coração. Mas como é que surge a amargura? A amargura tem início através de uma palavra ou um gesto que fere, magoa ou entristece de outra pessoa a qual se tem um relacionamento próximo. Daí a amargura ou ressentimento entra no coração, fazendo morada no íntimo e que pode ser diagnosticado ao longo do tempo, quando se conta aos outros o que feriu ou o que magoou. Então, irmãos, a amargura geralmente começa com algum tipo de decepção. Eu sempre falava isso no nosso agrupo, e eu acredito que eu já tenha falado aqui também para os irmãos. Meus irmãos, nós iremos decepcionar pessoas, e iremos nos decepcionar com pessoas. Nós iremos decepcionar e seremos decepcionados por pessoas. Porque nós sempre vamos sofrer alguma injustiça. Vamos ser julgados, muitas vezes, sem que a verdadeira história seja contada. Muitas vezes nós somos pessoas que são, vamos dizer assim, negligenciadas por outras pessoas. E muitas vezes nós ficamos magoados. Nós ficamos tristes com isso. E isso é um sentimento, irmãos, que pode até acontecer por causa da nossa natureza pecaminosa. O problema é deixar que essa mágoa desça ao coração. O problema é deixar que essa mágoa resida em nosso coração. E aí ela vai brotar, como essa raiz, como essa erva daninha. Como nós dissemos anteriormente, ela vai trazer-nos prejuízo, ela vai nos matar, ela vai nos envenenar.
A amargura também pode surgir também, né, quando há um acontecimento triste, como a morte de um ente querido. Certa vez eu conversando com uma irmã e ela disse que a pessoa perdeu um ente querido e essa pessoa estava irada com Deus. E isso já faz, irmãos, algum tempo já, porque ela perdeu a pessoa que ela amava. Só que essa pessoa não é cristã. E aí a gente, de certa forma, entende. Mas quando você ouve um cristão falar isso, eu não entendo porque Deus fez isso. Fica com essa mágoa no coração. Quando nós cristãos sabemos que o Senhor diz por meio da sua palavra que todos os nossos dias já foram contados. A nossa vida está na mão do Senhor e nós não sabemos, né? A nossa vida é um sopro. Só Deus sabe. E quando você ouve isso de um cristão dizer que, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus tirou tanto a pessoa que eu amava? É você estar indagando a Deus. É dizendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que sabe de todas as coisas, que você não está satisfeito com aquela situação. Então isso também, essa mágoa vai gerar esse rancor, se você não entender que Deus, Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, os seus propósitos, os seus desígnios, nós não compreendemos, mas nós temos que aceitar e obedecer o que Ele diz por meio da sua palavra. Então, quando essas coisas acontecem, como eu disse, é até normal, né? Quando você, de certa forma, alguém faz algo com você ou fala algo contra você, você se sentir magoado. Por causa da nossa pecaminosidade, irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós temos uma escolha. Deixar a amargura crescer e contaminar a nossa vida, ou lidar com a situação de maneira positiva. Como Efésios capítulo 4, verso 31, a parte A que diz, que não haja no meio de vocês ou no meio de qualquer amargura. Livrem-se de toda amargura. É isso que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 31. Então, irmãos, não devemos permitir que ela seja nossa companheira. Não devemos regar a amargura, mas lutar contra ela, arrancá-la da nossa vida. Não deixar que ela, como eu disse, crie raiz no nosso coração. Temos que recorrer a Deus, temos que buscar a Deus, para que as nossas dores, irmãos, sejam aliviadas. Deus, por meio do seu Santo Espírito, Ele nos consola nos momentos de dor, no momento de aflição. Então devemos procurar a Deus, devemos buscar a Deus para que possamos ser curados e capazes, irmãos, de quando sermos ofendidos, de perdoar. Só Deus, irmãos, por meio do seu Santo Espírito, faz com que um homem possa se render a outro homem e pedir perdão. Na nossa natureza, quando nós somos ofendidos, a vontade é de, sabe? Essa é a verdade, essa é a nossa natureza. A natureza humana é assim. Mas nós, hoje, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós devemos nos render a esse Espírito. Porque Ele nos capacita, irmãos. Devemos subjugar a nossa carne, para que verdadeiramente o Espírito do Senhor, Ele possa, fluir na nossa vida. E esse tipo de sentimento não pode existir. Como eu disse, a nossa natureza, ela deseja isso, Se alguém lhe faz mal, você não quer perdoar, você quer se vingar, você quer... Enquanto você não consegue, enquanto a pessoa não consegue, ela não está satisfeita. E às vezes acontece algo mal com a pessoa e a pessoa ainda não está satisfeita. Sabe aquela coisa que você quer destruir a pessoa? É esse sentimento que tem no coração do ser humano. Então, irmãos, quando não buscamos a Deus, é isso que acontece conosco. Quando não buscamos a Deus a cura, quando não buscamos a Deus para que Ele nos capacite a perdoar, é isso que acontece conosco. Nós vamos criar raiz de amargura em nosso coração. E isso é como um câncer.
vai nos corroendo por dentro. Por isso que o Senhor, Ele nos exorta na sua palavra. E não só tem esse texto na carta aos Hebreus, né? Paulo vai falar sobre isso. Lá em Deuteronômio, Moisés vai falar acerca disso também. Porque o Senhor nos conhece, Ele conhece a nossa natureza. Mas se Ele nos ensina, irmãos, e como eu disse, Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a fazer a sua vontade. Por isso que nós não devemos, de forma alguma, deixar que esse sentimento, ele seja enraizado em nosso coração. E agora nós vamos ver quais os efeitos da amargura. O que a amargura faz no coração do homem? A amargura, ela pode desenvolver diversos efeitos na pessoa amargurada, tais como desconfiança, inquietação, ansiedade, complexo de inferioridade, inveja e descontentamento. E no texto que lemos, né, Hebreus 12, 15, vai trazer perturbação e privação da graça de Deus. Então, irmãos, esses são alguns dos efeitos da amargura. Alguns, não são todos. A pessoa que vive amargurada, ela desconfia de tudo e de todos. Ela sempre está inquieta. Ela sempre vive ansiosa. Vai sempre existir esse complexo de inferioridade. Ah, fulano é melhor do que eu, sabe? Vai se vitimizar em tudo. Vai ter inveja das outras pessoas. E não vai estar contente com nada. Sabe aquela coisa que você não está contente com nada? De você não se alegrar em coisa alguma. De você não ter no seu coração o desejo de agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia. É esse sentimento, irmãos, que quando a amargura ela está desenvolvida no coração, é esse tipo de efeito que ela causa. É esse tipo de efeito que ela faz com que as pessoas se sintam dessa forma. E como eu disse, né, no texto que lemos, Hebreus 12, 15, vai trazer perturbação e privação da graça de Deus. Então, a perturbação diz respeito à pessoa ficar indiferente com a outra. Procura se afastar. E até tece comentários com outros, denegrindo a imagem da pessoa que lhe entristeceu. Daí, muitos passam a ser contaminados com o sentimento de indiferença, dissensão ou partidarismo. Eu sei que isso não existe aqui na nossa igreja, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Lá na igreja, tal, de fulano de tal, né? Meus amados irmãos, olha como eu disse, como isso é sério. Não sei se vocês já se depararam com pessoas assim. Eu vou usar o exemplo aqui do presbítero Evandro, com a devida permissão dele, né? Evandro me fez algo que me feriu, que me machucou. Sei lá, falou alguma coisa. Alessandro é branco. Pronto. Aí me feriu. Aí eu chego para Diogo. Rapaz, Evandro, cara, me machucou. Meio mundo de coisa comigo, e assim, tal. Aí Diogo já vai se solidarizar comigo e tomar partido. Aí Evandro, por sua vez, né, vai dizer, não, eu não falei nada com ele, eu só disse que ele era branco. Mas se isso machucou ele, não tem problema não, deixa ele para lá. E com certeza vai dizer a outro, e o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer uma divisão, partidarismo, dissensão no meio da igreja.
Tanto aquele que ofendeu, como aquele que foi ofendido, estão disseminando a sua verdade. E isso acontece por causa da nossa pecaminosidade. Nós queremos sempre vencer. Nós queremos sempre ser, sabe, aquele que está com a razão. Essa é a nossa natureza. Eu estou certo, eu estou certo. Evandro vai dizer também, eu não falei nada demais, eu estou certo e pronto. E daí, irmãos, isso começa a contaminar, sabe, contaminar a comunhão da igreja. Uns vão ser a favor de Evandro, outros vão ser a favor de Alessandro, e de repente a igreja está dividida. Por causa de algo que foi falado, né? E de algo que não foi tratado. Então, como eu disse, a comunhão, irmãos, é algo muito importante na igreja. E esse tipo de ação, de sentimento, vai causar isso, dissensão e divisão, partidarismo. Que Paulo, de certa forma, escreve aos Coríntios, né? Que a igreja, ela nem é dele, nem de Apolo, nem a igreja é de Jesus Cristo. O que é que Paulo queria dizer ali? Que a igreja é do Senhor, então nós temos que, como povo de Deus, né, olhar para Cristo, que as nossas indiferenças não podem estar acima daquilo que Cristo fez por nós. Porque a comunhão, como eu disse, é um mandamento de Deus para a sua igreja. Devemos estar unidos. Somos, eu já falei isso também, de diferentes famílias aqui, não é? Contextos diferentes, mas Deus nos chamou para sermos um nele. Talvez com educação, né, diferente de um para o outro, mas a partir do momento que o Senhor nos resgata, nós pertencemos à família de Cristo. Nós agora somos irmãos em Cristo e devemos viver como irmãos, unidos por causa de Cristo. A nossa união é por causa de Cristo. Então, se estivermos indiferentes uns com os outros, essa comunhão é quebrada. A gente, quando olha assim, nosso irmão, né, vamos dizer assim, nosso irmão carnal, se a gente tiver algum problema com ele, se a gente ficar indiferente, aquilo vai causar o que na família? Vai causar um mal-estar na família. Né? Eu só tive um irmão, né, que faleceu, mas, aliás, né, do mesmo pai e da mesma mãe, porque eu tenho uma outra irmã e um outro irmão que é do meu pai, né, antes dele se casar com minha mãe, mas com minha mãe só teve meu irmão. E quando a gente era mais jovem, a gente vivia feito o gato e o rato. E isso, irmãos, nenhum pai se agrada disso. Quando Ana Beatriz era só, e Pedro nasceu, Ana Beatriz já tinha 8 anos, os nossos filhos. Ana Beatriz com ciúme, com inveja, quando Pedro foi crescendo, eles eram uma rusga, e isso nos deixava entristecidos. E a gente, mas rapaz, vocês, para a glória de Deus, né, eles foram curados desse mal. Então é assim, irmãos, se na nossa família, nós como pais, nós ficamos entristecidos com esse tipo de sentimento que tem no coração, com essa dissensão, imaginem Deus, irmãos. Quando ele olha para a igreja dele e vê que há entre os filhos dele esse tipo de sentimento. Divisão, dissensão, sabe? E como diz o texto, nós ficamos assim perturbados. Sabe? Nós ficamos perturbados de tal forma que só chegamos perto dos irmãos para atacar os outros. Quando você está amargurado, você não chega perto do irmão para se aconselhar. Você só chega para atacar. A sua autodefesa está ali, mas só atacando o irmão. E é como, sabe, perturbado, como se nós tivéssemos perdido a noção de quem nós somos. Perdido, sabe, o senso de que nós somos cristãos.
Sabe aquela pessoa que muitas vezes é indesejável ao nosso lado? É a pessoa quando está amargurada. Ela se torna uma pessoa pessimista. Não tem mais jeito. Não vai dar certo. Eu tenho que procurar outra igreja. Não dá, porque o irmão Evandro, o Brino também não fala comigo. E assim, é esse tipo de pessoa. Meus irmãos, tem irmãos que ficam assim, tristes até quando, se você passar por ele, não dá a paz do Senhor. Eu sei que o pastor Hamilton, não sei se ele está nos assistindo, mas certa vez um irmão veio falar porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor. Aí eu disse, o pastor lhe viu? Eu não sei, mas ele tem que dar a paz do Senhor. Eu disse, meu irmão. E essa pessoa ficou. E às vezes é conosco também. Fabiano passou por mim e não deu a paz do Senhor. Aí por isso eu vou ficar com mágoa do meu irmão. Eu não quero ele para lá e eu para cá. Meus irmãos, nós não podemos viver dessa forma. Nós não somos, todos aqui, são maduros o suficiente, não só na idade, mas também como cristãos. Nós somos já maduros o suficiente para que esse tipo de sentimento não exista em nosso coração. Porque, como eu disse, o amargurado, ele sempre quer ter a razão. Muitas vezes ele vai falar do seu rancor, não para, como eu disse, para ser curado, mas para que as pessoas que estão lhe escutando lhe deem a razão. Como eu usei no exemplo de comigo e o Evandro aqui. Eu não vou conversar com os irmãos para que aquele problema seja resolvido. Muitas vezes eu quero que o irmão vá lá e diga, não, você está certo. É isso que o coração amargurado, ele deseja. Êxodo capítulo 15, verso 24, vai dizer assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? O povo aqui estava amargurado, e ele projetou a sua amargura para o líder Moisés. Eles precisavam, irmãos, encontrar um culpado para justificar o momento que estava passando. O bode expiatório aqui foi Moisés. E por vezes nós cometemos também esse erro. Nós procuramos os culpados. Procuramos culpados por nossas frustrações, por nossas decepções, por nossas tristezas e amarguras que vivemos na vida. Muitas vezes nós fazemos como esse povo fez lá no deserto. Nós procuramos alguém para colocar a culpa. Então, qual é o nome da sua amargura? Qual é o nome da sua amargura? Quem é que tem levado a culpa pelo momento que você está passando? Será a sua esposa, o seu esposo? Será seu filho, a sua filha? Será o seu patrão, o seu amigo do trabalho? Será que a culpa é do pastor? Será que é do irmão da igreja? Ou será que a culpa é de Deus? Qual é o nome da nossa amargura? Meus amados irmãos, não é hora de buscar culpados, mas é hora de ser curado. Não devemos buscar quem é culpado pelas nossas decepções, amarguras, tristezas. Nós devemos buscar ser curado pelo nosso Deus. Para que isso não seja enraizado, e como eu disse, ele vai nos matando aos poucos, e vai nos trazer grande prejuízo. Um outro efeito da amargura Oi? Não está indo. Passa aí. Pronto. Obrigado, Vinícius. É a privação da graça de Deus, de acordo com o texto que nós lemos. A privação da graça de Deus ocorre quando a pessoa ressentida se recusa a perdoar e se reconciliar, fazendo com que
a amargura crie raiz e tenha longa duração no coração ou partidarismo. O que acontece nesse caso é a desobediência a Deus em seguir a paz com todos. Depois vocês abram aí Mateus 18, 34, que nós vamos ler esse texto. Por favor. Meus irmãos, quando nós alimentamos a amargura, ela, como eu disse, vai nos trazer prejuízos. Prejuízos da nossa comunicação com Deus. Porque a amargura vai nos afastar de Deus. Nós não apenas estamos afetando a nossa comunhão uns com os outros, mas também a nossa comunhão com Deus. Por isso que o texto vai nos falar da privação da graça. Por quê? Porque a amargura, como eu disse antes, é um sentimento acompanhado de vingança, de falta de amor e de falta de perdão. Por isso que nós somos privados da graça. O próprio Jesus diz na oração que ele nos ensina: se nós não perdoarmos a quem nos ofende, ele não nos perdoa. A oração que o Senhor nos ensina é bem clara. Se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o próprio Senhor diz que não nos perdoa das nossas ofensas. Portanto, irmãos, a falta de amor, a falta de perdão, o sentimento de vingança, isso não agrada a Deus. Por isso que o remédio para a amargura é o perdão. E se não liberamos perdão, estamos entronizando essa amargura em nosso coração. E como nós vimos, isso vai nos trazer prejuízos, não só com nossos irmãos, mas principalmente com o nosso Deus. O texto é bem claro: privação da graça de Deus. É Deus nos privar da sua graça, irmãos. Porque nós não estamos vivendo de acordo com a sua vontade. A alma, irmãos, é a sede das nossas emoções, a sede das nossas emoções, né? E quando estamos amargurados, angustiados, é simplesmente porque não estamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Nós ficamos com a alma abatida e angustiada muitas vezes quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. Aí agora a gente vai dar uma lida no texto, Mateus 18, 34. Que diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Meus amados irmãos, quando não perdoamos, nós somos atormentados psicologicamente. E a Bíblia vai chamar isso de verdugos, atormentadores. Então, nessa passagem, ao analisarmos o contexto, vemos que um homem não perdoou uma pequena dívida do seu conservo. O rei perdoou a ele, mas ele não perdoou do seu conservo. E a dívida do servo era uma grande dívida para com o rei, mas assim mesmo o rei o perdoou. E o seu conservo, que era uma dívida bem menor, ele não perdoou. Como resultado disso, é o que nós lemos no verso 34, o rei manda prendê-lo e entregar nas mãos dos atormentadores, ou verdugos, até saldar a sua dívida. Mas como a sua dívida era impagável, o que é que acontece? Ele foi flagelado por toda a sua vida. É isso que a parábola nos ensina. Mas quem são os verdugos? Irmãos, os verdugos são aqueles que atormentam a consciência. Por isso, irmãos, quem não perdoa não tem paz.
Quem não perdoa não tem paz. É atormentado a todo instante. É atormentado durante toda a sua vida. Olha só como isso é sério. Sabe, lembranças amargas do passado, de coisas que aconteceram no passado e que ainda povoam a mente. É como se elas estivessem ainda presentes. É como se naquele momento você estivesse sentindo aquela mesma dor que você sentiu no passado. É esse tipo de sentimento que acontece quando nós não perdoamos. Verdugos atormentadores. A nossa consciência, ela fica dessa forma. Nós não temos paz. Por isso, irmãos, que não perdoar gera doenças psicossomáticas, né? Ou seja, são problemas da alma que precisam ser resolvidos. E com isso também o físico vai se abater. Nós adoecemos. E como eu disse, não só traz problemas psíquicos, mas também físicos. Porque ela é como um câncer mesmo, irmão. Vai nos corroendo, vai nos matando. Vai fazendo com que a nossa vida vá definhando até nós morrermos. Por isso que muitas pessoas, irmãos, estão com problemas hoje psicológicos. Muitas pessoas, nunca se viu tantas pessoas com problemas de ansiedade, esgotamento físico e mental, pessoas com problema de depressão, de ansiedade. E muitos desses casos, irmãos, são pessoas que não perdoaram, pessoas que não exerceram o perdão. Elas estão sendo atormentadas pela sua própria consciência. E isso vai fazer com que a pessoa adoeça. Por isso que eu disse, irmãos, isso traz grandes prejuízos para nós. Por isso nós não devemos nos render a isso. E não só isso, irmãos. A amargura, ela também vai dar legalidade ao inimigo de nossas almas. Abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Segunda Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, vai dizer assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Não perdoar faz com que Satanás tire vantagem sobre nós. A amargura, irmãos, é o cortar o relacionamento com Deus e ter um início de relacionamento com Satanás. Quando eu não perdoo, eu estou quebrando a minha comunhão com Deus e começo a me relacionar com Satanás. Isso é que a falta de perdão também faz. Como Paulo escreveu aqui, né? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. A amargura vai fazer com que você seja usado pelo inimigo. A pessoa amargurada vai ser um instrumento nas mãos do inimigo. Porque, irmãos, ele não está refletindo o amor de Jesus Cristo. Quando eu não perdoo, eu não estou refletindo o caráter de Jesus Cristo. Quando estamos amargurados, nós destruímos as pessoas com palavras e atitudes. Nós entendemos que, como eu disse, muitas doenças da alma hoje
se dão início quando as pessoas não, ou melhor, quando as pessoas retêm o perdão, quando as pessoas não perdoam uns aos outros. E como consequência, nós ainda abrimos as portas para que Satanás haja na nossa vida. Meus amados irmãos, não perdoar, como eu disse, é algo que só nos traz prejuízos. Mas em Cristo nós temos a cura. Em Jesus Cristo nós somos curados e temos a capacidade de perdoar sim aquele que nos ofenderam. Em Cristo nós temos a capacidade, por meio do seu Espírito, de sermos libertos de toda a raiz de amargura. Somente por meio de Jesus é que nós temos essa capacidade de perdoar uns aos outros. Então, se temos Jesus como nosso Senhor, nós temos sim capacidades de perdoar e amar, não só perdoar, mas amar o nosso irmão. E eu sei que, irmãos, que, como eu disse, nenhum de nós aqui é perfeito, que nós decepcionaremos as pessoas, que seremos decepcionados. Nós temos que ter esse entendimento, que nós vamos ferir alguém em algum momento, com a palavra, com a ação, mas que esse sentimento não pode, de forma alguma, perdurar em nosso coração. Nós temos que perdoar para que possamos ser curados desse mal. Hernando Dias Lopes diz assim, em uma de suas ministrações: ter amargura no coração é como beber veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Mas, na verdade, quem está morrendo é você. Então, como cristão, o que nós devemos fazer? Vinícius, passa aí, por favor. Primeiro, lance fora de si. Ou seja, rompa, irmãos, com os laços da amargura. Por mais que tenha sido doloroso aquilo que passamos, nenhum de nós tem condições de mudar. O que passou não volta mais. Então a nossa opção é perdoar. Devemos deixar essas feridas para trás. Devemos deixar esses fracassos, esses desapontamentos e mágoas que vivemos no passado. E que hoje tem levado a muitos a desfrutar de uma amargura grandiosa. É preciso entender que a amargura ela não vai mudar o passado. E nem vai corrigir o problema presente. Viver olhando para a dor do passado é viver olhando para uma coisa inútil. Diante de uma situação conflitante, o rei Davi escreve, Salmo 119, verso 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Meus amados irmãos, que benefícios nós iremos encontrar se nos mantermos cativos às lembranças dolorosas do passado? Que possamos decidir romper com esse passado de dor, ainda que seja muito difícil. Precisamos, irmãos, dar o primeiro passo. E que possamos dar esse passo hoje para que possamos ser curados. Se existe alguém em nosso meio com esse sentimento, que possa dar esse primeiro passo, para que possa ser curado pelo Senhor. Desse mal que, como eu disse, vai nos matando aos poucos. Passa de novo, Vinícius. Uma outra instrução para nós, por meio da sua palavra, é: perdoe como Cristo lhe perdoou. Efésios capítulo 4, verso 32. Meus amados irmãos,
Certa vez, numa discussão falando acerca do perdão, que eu sei que é algo que não é fácil. E como eu disse, nós não temos capacidade humana para perdoar ninguém. Só o Senhor é que vai fazer com que isso aconteça em nossa vida. E eu conversando com os irmãos e a pessoa disse, não, eu perdoo, mas eu perdoo e eu quero um certo distanciamento com aquela pessoa. Na verdade, isso não é perdão. E depois de muito tempo na discussão, eu fiz a seguinte pergunta. Você peca? Todos nós pecamos todos os dias, sim ou não? Pecamos ou não? Todos os dias. Jesus nos perdoa sim ou não? Todos os dias. Jesus, ao nos perdoar, ele vai dizer assim, Fabiano, eu não quero, né, eu te perdoo, mas eu não quero mais ter um relacionamento contigo. Isso não é perdão. E tem muitos irmãos assim, viu? Infelizmente. Não, eu perdoei Evandro, usando mais uma vez, eu perdoei o presbítero Evandro, mas tudo bem. Evandro lá no Novo Cruzeiro e eu aqui. Irmãos, isso não é perdão. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas nós temos que nos submeter à verdade de Deus, à palavra de Deus. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos que se render ao seu senhorio. E a sua palavra, que é a sua palavra, não é a minha palavra, não é a palavra de homem nenhum, é a palavra do próprio Jesus, diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E termos essa comunhão. Não é simplesmente eu perdoar e esquecer. Não, ele fica para lá e eu fico para cá. Não. É perdoar e viver em comunhão. Para a glória de Deus. Porque, irmãos, eu nunca terei que perdoar uma pessoa mais do que Deus nos perdoou. Eu nunca terei, que perdoar uma pessoa mais do que Deus nos perdoa todos os dias. E devemos lembrar disso, com a amargura nós sempre seremos machucados. Nós sempre machucamos, né? Somos machucados e machucaremos as outras. E quando você fica com raiva e amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa, você está ferindo a si mesmo. E quando isso é guardado no coração, nós prolongamos essa ferida. Por isso, irmãos, decida perdoar. Decida de coração perdoar aquele que lhe ofendeu. Perdoar, irmãos, é como destruir um cemitério que existe no nosso coração. Há uma outra dito popular que todos nós já escutamos, né? Fulano morreu para mim. Você está, edificando um cemitério no seu coração. Porque, na verdade, você vai sempre se lembrar desse defunto. Então, que possamos destruir, né, esse cemitério do nosso coração. Deixar que o passado, sepultar o passado no passado. Não é essa questão, fulano morreu para mim, isso não existe. Porque, irmãos, se você não perdoar, você vai ser escravo dessa pessoa até o fim da sua vida. Se você não perdoar, você vai ser escravo dessa pessoa até o fim da sua vida. Lembra dos verdugos atormentadores? Vai ter sempre essa lembrança. Você não vai ter paz. Porque uma pessoa que não perdoa não tem paz, não tem alegria, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão uns com os outros. Quem retém o perdão não pode orar a Deus, nem receber dele o perdão. O perdão, irmãos, traz cura, traz libertação, traz reconciliação. O perdão traz alegria.
O perdão restitui aquilo que foi perdido. Perdoar é zerar a conta. É nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua dívida. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não retaliar. É abençoar aqueles que nos amaldiçoaram. É fazer o bem àqueles que nos fizeram o mal. Perdoar é ser um vencedor. Pois é vencer o inimigo, não com a espada, mas com o amor. Vinícius, passa, por favor. O que devemos fazer? Empenhar-se em manter a paz com todos. No mesmo texto de Hebreus 12:15, no verso anterior diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente com o perdão, irmãos, para aqueles que nos ofenderam, é que a paz de Deus vai inundar o nosso coração. E nós encontraremos cura para a nossa dor. Passa, por favor, Vinícius. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12:21. Meus irmãos, esse verso, ele não só nos instrui, mas ele exige algo de nós. Exige de nós que deixemos de lado as nossas inclinações naturais. Como eu disse antes, o caminho de Deus, irmãos, sempre vai desafiar a nossa natureza carnal. O Senhor nos chama para viver um nível mais alto pelo poder do Espírito Santo. Porque Ele é quem vai nos capacitar. Porque, como eu disse, a tendência nossa é amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam. É tentar vencer o mal com mais mal. Não sei se nem fui redundante. Não existe isso, Pagar o mal com o mal. Esse é o desejo da nossa natureza. Mas o Senhor nos ensina por meio da sua palavra que nós devemos vencer o mal com o bem. A bondade de Deus, irmãos, é mais forte do que qualquer mal. Jesus foi o exemplo perfeito de vencer o mal com o bem. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, vai nos dizer assim: pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Provérbios, no capítulo 25, os versos 21 e 22, vai dizer assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Meus amados irmãos, como cristãos, nós não devemos copiar as coisas do mundo. Nós não devemos copiar o comportamento do mundo. Nós devemos, como eu disse, nos submeter ao senhorio de Cristo e refletir a Cristo com as nossas vidas. Como o próprio Senhor Jesus nos disse, que nós devemos ser luzeiros no meio das trevas. Se alguém me faz mal e eu retribuo com mal, eu estou sendo um ímpio, e não aquele que foi alcançado pelo Senhor. Porque a palavra assim nos diz. E sendo sincero, mais uma vez eu digo, isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, e eu creio que Ele habita dentro de nós, de todos nós, Ele nos capacitará a sermos assim. Ele nos capacita a ser assim. Não é no futuro, é no presente, é agora, é no hoje. Se fomos verdadeiramente alcançados pelo Senhor, se somos filhos de Deus,
o Espírito Santo habita dentro de nós. E esse Espírito Santo vai nos capacitar a sermos assim, diferentes do mundo. Não imitar o comportamento do mundo, mas sim se submeter à vontade de Deus. Refletir a Cristo que habita em mim. E por último, lembremos do exemplo de Cristo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o maior exemplo de perdão. Se Jesus não nos tivesse perdoado, nenhum de nós estaria aqui. A nossa dívida era impagável. Nenhum de nós tinha condição de pagar o que nós devíamos ao nosso Deus. Mas Cristo se fez maldição por nós, se fez pecado por nós, para pagar toda a nossa dívida. Ele é o nosso exemplo. Quando olhamos para Cristo, nós vemos um exemplo daquele que não pecou, mas por causa do nosso pecado, ele morreu na cruz, para que a nossa dívida com Deus fosse paga. E a nossa dívida, irmãos, que ainda, não sei quanto tempo nós viveremos, mas ela vai ser acrescida de muitos ainda pecados. Mas o Senhor já pagou. Louvado seja Deus por isso. Ele não se vingou daqueles que o colocaram na cruz. Pelo contrário, ele os amou, ele os perdoou. Porque um dos ensinamentos maiores que Jesus diz, quando ele é indagado acerca dos mandamentos, e ele diz que os mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o meu irmão, eu perdoo. Se eu amo o meu irmão, eu não vou ficar com mágoa do meu irmão, eu vou perdoá-lo. E é isso que Jesus nos ensina. E por fim, uma exortação para todos nós. Meus amados irmãos, como cristão, todos nós estamos sujeitos a desentendimentos por conta da nossa natureza pecaminosa. Porém, também somos filhos de Deus e precisamos obedecer a sua palavra. Portanto, não deixemos brotar e enraizar nenhuma amargura em nosso coração. Como nós vimos, a amargura é um sentimento que destrói, que escraviza, que incomoda, que diminui, que mata. E você pode até pensar, mas o irmão não sabe qual foi a ofensa. O irmão não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Não importa, irmãos. Não importa. A ordem para nós é perdoar. O mandamento de Deus para nós é perdoar. Não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Que, como nós vimos, essa amargura ela vai nos matando aos poucos, ela vai nos destruir e também nos escravizar. Por mais profunda que seja a amargura, por mais cruel que tenha sido a nossa dor, deixemos Deus remover do nosso coração aquilo que ainda nos faz sofrer, aquilo que ainda nos faz lembrar do passado e ter sentimentos que não agradam a Deus. A nossa vida, irmãos, pode estar até amarga hoje, mas depois da intervenção de Deus, ela se tornará doce. Mas nós temos que dar um passo, como eu disse. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos curados, libertos, transformados. Então nós temos que dar o passo.
nós temos que ir até o nosso Deus, se por acaso existir esse sentimento em nosso coração. E chegar diante de Deus e confessar, Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, essa mágoa está no meu coração. Senhor, me liberta desse mal, Senhor. E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é capaz, irmãos, de nos transformar e de nos libertar. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ir até o nosso Deus. E diante dele, clamar para que ele remova do nosso coração aquilo que nos faz sofrer. A palavra de Deus liberta. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo liberta. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo é o nosso libertador. Que possamos, diante dessa verdade, como eu disse, se há esse sentimento em nosso coração, que possamos nos colocar diante de Deus, confessar esse sentimento diante de Deus, para que nós possamos ser curados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa aplicar essa verdade em nosso coração, e que por meio da sua palavra nós venhamos a viver. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por este momento, pela instrução, ó Deus, que Tu nos concedesse. Tu nos conheces, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces, ó Deus, os nossos sentimentos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão no oculto do nosso coração. E que em nome de Jesus, ó Pai, se por acaso, Deus, exista, Senhor, qualquer amargura em nosso coração, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, nesta manhã, para Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos cure, nos liberte desse mal, para que possamos, ó Deus, viver de acordo com o que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Ó Deus, perdoar uns aos outros, ó Deus, termos, ó Deus, comunhão uns com os outros, ó Pai, para que, ó Deus, como a Tua palavra assim nos diz, nós não sejamos, ó Deus, privados, ó Deus, da Tua graça, Senhor, para que nós não venhamos, ó Deus, a viver, ó Deus, de forma, ó Deus, de vivermos, ó Deus, perturbados, ó Deus, com esse sentimento, ó Deus, maligno, Senhor, no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoa, Senhor, das nossas ofensas contra Ti, e faz, ó Deus, com que a nossa vida, Senhor, glorifique a Ti, Senhor. Deus Santo e Pai querido, abençoa-nos, ó Deus, é o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, amém.